Uma percepção saudável do eu é construído sobre dois alicerces primários: a realização do nosso potencial único e a identificação com um conjunto de normas coletivas. Se nos debruçarmos demasiado na direção de uma destas componentes, a nossa personalidade desenvolver-se-á de forma distorcida. Um individualismo extremo revelar-se-á antissocial e não concede a devida preponderância à sabedoria da tradição, enquanto uma identificação excessiva com o coletivo leva a uma conformidade patológica e a uma falta de autoconfiança. O ideal é atingir o caminho do meio entre estes dois extremos, abrangendo tanto a nossa individualidade como a nossa natureza coletiva. Atualmente, poucos caminham esta jornada intermédia. As distorções mórbidas do eu são a norma e as distorções mais comuns derivam de um desvio demasiado próximo do extremo da personalidade a que Carl Jung chamou coletivismo fútil. Neste vídeo vamos explorar os perigos da identificação excessiva com grupos ou coletivos e a razão pela qual isto está a conduzir a uma sociedade dividida, hostil e facilmente controlada. Não admira que hoje em dia haja um sentimento de catástrofe no ar, como se uma avalanche se tivesse soltado e nada a pudesse parar. O homem coletivo ameaça asfixiar o homem individual, cujo sentido de responsabilidade e tudo o que é valioso na humanidade depende. O coletivismo é uma doutrina filosófica e assume como aspecto central a ideia de que os grupos, ou coletivos, são superiores aos indivíduos que os compõem. Tipicamente, o coletivismo é discutido quando a discussão sobre ideologias políticas. Tanto o fascismo como o comunismo são ideologias político-coletivistas que exigem que os indivíduos sacrifiquem os seus bens, bem-estar e por vezes até a vida pelo chamado bem maior do Estado-nação. No que diz respeito ao desenvolvimento da personalidade, contudo, o coletivismo fútil refere-se à situação em que o indivíduo deriva a sua identidade e autoestima principalmente da pertença a certos coletivos ou grupos. Esta propensão para se identificar com um coletivo é um elemento-chave da política de identidade, o que, nas palavras de Douglas Murray, atomiza a sociedade em diferentes grupos de interesse de acordo com o sexo ou género, raça, preferência sexual e muito mais. Presumo que tais características são os principais ou apenas atributos relevantes dos seus detentores e que trazem consigo algum bónus adicional. Um coletivismo fútil também pode ser visto na tendência comum de muitas pessoas na formação das respectivas identidades em torno da sua afiliação religiosa ou política, classe, etnia ou nacionalidade. E como John Gadamer explica, os indivíduos baseiam a sua autoimagem no ideal coletivo e derivam a sua autoestima e sentido de identidade de um grupo. Eles fazem da ideologia de grupo o objeto predominante nas suas psiques. Há cerca de 200 anos, o filósofo Arthur Schopenhauer fez uma observação pungente sobre a razão pela qual as pessoas baseiam a sua identidade em grupos. Na Alemanha do século XIX, o nacionalismo estava em ascensão e isto levou muitas pessoas a forjar a sua identidade em torno do Estado-nação alemão. Schopenhauer observou que aqueles que mais fanaticamente se identificavam com a sua nacionalidade alemã eram tipicamente pessoas impotentes que necessitavam de uma identidade coletiva para compensar a sua falta de autovalorização individual. Ou, como Schopenhauer escreveu, qualquer tolo sem nada de que se possa orgulhar adota como último recurso o orgulho da nação a que pertence. Está pronto e feliz por defender todas as suas falhas e loucuras com unhas e dentes, reembolsando-se a si da sua própria inferioridade. 100 anos mais tarde, o filósofo Erich Hofer fez eco deste sentimento. Quanto menos justificado for um homem reivindicar a excelência para si próprio, mais pronto se irá revelar para reivindicar toda a excelência para a sua nação, a sua religião, a sua raça ou a sua causa santa. Um grupo ou identidade coletiva oferece aos impotentes uma variedade de benefícios psicológicos, tais como a capacidade de dispensar um dos fardos mais pesados da vida, a autorresponsabilidade. Quando se vê a si próprio como uma mera partícula num todo social muito maior, já não precisa de pensar e tomar decisões por si próprio. Pelo contrário, basta fazer e pensar o que os outros fazem e pensam e obedecer cegamente às figuras da autoridade coletiva. O pensamento, o sentimento coletivo e o esforço coletivo são muito menos cansativos do que o funcionamento e o esforço individual. Por conseguinte, há sempre uma grande tentação de permitir que o funcionamento coletivo tome o lugar da diferenciação individual da personalidade. Ou como Jung acrescenta, todas as identidades coletivas, tais como a afiliação em organizações, apoios aos ismos, etc., são muletas para os coxos, escudos para os tímidos, camas para os preguiçosos e viveiros para os irresponsáveis. Outro benefício psicológico que uma identidade de grupo oferece é um objetivo coletivo para compensar os sentimentos de falta de significado e a incapacidade de forjar um objetivo individual. Referindo-se às dezenas de milhões de pessoas do século XX que formaram a sua identidade em torno da ideologia política do comunismo, um escritor explicou: de fora, o comunista pode parecer uma formiga num formigueiro, mas para si mesmo pode parecer um camarada que ajuda a realizar um grande projeto. Pela primeira vez pertencem a algo, a uma causa,
algo que transcende os seus estreitos interesses pessoais e abre o mundo em que cada um tem o seu papel a desempenhar e todos podem se unir. Estes benefícios, no entanto, são superados pelos custos. Talvez o maior dos quais é que as pessoas que formam o seu sentido de si próprias através da identificação do grupo correm o risco de se tornarem possuídas por aquilo que o psiquiatra Robert Lifton chamou a suposição da omnisciência. As pessoas identificadas em grupo não entretêm a possibilidade que a sua ideologia de grupo e visão do mundo possa ser errada, dissimulada ou destrutiva, pois isso constituiria uma ameaça fundamental à sua identidade. Pelo contrário, tais pessoas tendem a dogmaticamente assumir que estão certas e que são justas, e qualquer pessoa com ideias ou valores diferentes ou é ignorante, ou é imoral, ou mesmo má. Eles veem o mundo através do prisma de uma mentalidade de nós contra eles, e isto conduz inevitavelmente a uma sociedade polarizada composta por grupos divididos e hostis, alguns dos quais se encontram mesmo a uma crise social de distância para criarem bodes expiatórios e de cometerem atrocidades contra membros visados e constituintes de grupos exteriores. O medo coletivo estimula o instinto de rebanho e tende a produzir ferocidade para com aqueles que não são considerados como membros desse mesmo rebanho, ou como John Gadamer explica em mais pormenor, a exclusividade em qualquer grupo alude a uma ideia de que o grupo tem algum propósito ou conhecimento único, e portanto, a pertença ao grupo implica que os membros sejam igualmente especiais de alguma forma. Claro que juntamente com esta exclusividade, os estranhos devem ser classificados como ignorantes e inferiores. O grupo possui a realidade, daí que aqueles que não fazem parte do grupo estão num estado de irrealidade e inexistência. As pessoas identificadas no grupo desenvolvem uma mentalidade mafiosa, capaz de matar sem sentimento ou consciência. Para piorar a situação, nos tempos modernos, grande parte da divisão e hostilidade entre grupos está a ser artificialmente alimentada através da estratégia de dividir e conquistar. Em muitos países, governos autoritários estão a espalhar propaganda que demoniza certos grupos, rotulando-os como teóricos da conspiração ou inerentemente racistas, misóginos ou extremistas, e depois prosseguem para dizer ao resto da população que estes grupos são uma ameaça à democracia, ao progresso, à saúde ou à unidade. Esta forma de manipulação social está a dividir ainda mais os grupos raciais, étnicos, políticos, nacionais e religiosos, assegurando que lutam entre si e assim ignoram a ameaça real que paira sobre todos nós, nomeadamente o controle total. Ao aceitar submissamente uma etiqueta coletiva, transformamos em clones estereotipados, pouco mais do que fantoches cujas cordas são controladas pela ideologia popular dominante. Basear a nossa identidade principalmente em grupos ou coletivos é desadaptado e destrutivo. Mas é evidente que existem benefícios que não devem ser ignorados, pois evoluímos como seres tribais e formar ligações com outros com base nos nossos pontos de vista comuns pode ser uma parte tremendamente enriquecedora da vida. Não nos sincronizamos igualmente com todos os membros da humanidade, harmonizamos preferencialmente com pessoas que nos são próximas por nascimento, localização e cultura partilhada. Quer essa cultura seja de grande escala, ao nível macro de sociedades inteiras, ou pequena escala, ao nível micro de grupos que ajudam a formar as nossas identidades multiníveis, por exemplo a etnia, o partido político e mesmo fandoms desportivos. Estas tendências tribais para a formação de grupos podem moldar as nossas tradições e momentos mais queridos. No entanto, a formação em grupo só permanece benéfica se nos distinguirmos suficientemente deles e mantivermos a nossa independência psicológica e comportamental. Isto não exige que deixemos os nossos grupos tribais, mas que nos relacionemos com eles com um envolvimento separado, não permitindo que a ideologia do grupo seja a única moldadora da nossa realidade ou sentido de eu. Sem este processo individualista de diferenciação, corremos o risco de sucumbir ao que Jung chamou um derretimento do indivíduo no coletivo. Por outras palavras, regressamos psicologicamente ao estado do animal de rebanho. Enquanto o homem viver como um animal de rebanho, não irá ter nenhuma psique própria, nem irá precisar de nenhuma. O zoólogo Adolf Portman observou que no reino animal as mudanças adaptativas de comportamento só podem ser iniciadas por espécimes individuais que rompam com os padrões bem estabelecidos da espécie. A este respeito, a espécie humana não é diferente. O progresso social e a prosperidade dependem da existência de indivíduos que possuam a coragem de se diferenciarem dos outros e que são capazes de se manterem firmes nas suas crenças e valores, mesmo no meio de surtos de loucura coletiva. Enquanto a maioria das pessoas continuar a basear a sua identidade em coletivos e grupos, a sociedade continuará a estagnar e a ser polarizada, dividida e facilmente controlada, e as pessoas continuarão a agarrar cegamente a soluções coletivas para problemas que só podem ser resolvidos por indivíduos. Enquanto mais a soma total dos fatores coletivos próprios de cada grande comunidade assentar em preconceitos prejudiciais à individualidade, mais o indivíduo será moral e espiritualmente esmagado, e como resultado, a única fonte de progresso moral e espiritual para a sociedade será asfixiada. Ou como continua Jung, em última análise tudo depende da qualidade do indivíduo, mas a nossa idade fatalmente miúpe pensa apenas em termos de grandes números e organizações em massa.